a aparição do Flávio e a consolidação dele Uhum. como candidato foi É. algo que machucou o mercado. Engraçado que o mercado deu um soluço, continuou subindo, né? Por outras razões também, novamente. Mas você vê aqui, localmente, a turma tá muito mais pessimista, meio que largou o taco. Eu diria que tem 30% do mercado hoje que ainda tá meio viúva do Tarcísio, acha que ele vai aparecer. E um dos principais pilares é porque sempre tem aquele backstop do acionista, né? E aí tem um cara de um banco aí que tá meio bull com esse candidato ainda, então a turma acha que faz sentido tá no call. E tem uns 70% que já meio que largou o taco e assumiu que a gente deve ter um Lula novamente aí. Eu queria saber qual que é a tua visão para esse assunto, o que você tá vendo em relação a isso? Se ainda tá naquele papo de estar muito cedo ou você acha que as coisas já ganharam um pouco mais de cor? Eu acho que agora ganhou um pouco mais de corpo, eu acho. Eu acho que a rejeição que o Flávio e a família Bolsonaro em geral tem é um teto relativamente restritivo, assim. Eu acho que ele tá melhor do que eu imaginava, para ser bem sincero, nas pesquisas, assim. Acho que ele conseguiu ganhar espaço. Talvez porque o Tarcísio tenha saído tão rápido também. O Tarcísio cedeu relativamente rápido. Em 30 dias o Tarcísio estava meio que apagado já e depois foi lá visitar e já... Eu acho que agora ele anunciou, né? Eu digo isso assim, o Tarcísio sempre falou publicamente que ele não tava, que ele não era candidato. Mas assim, a gente tinha acesso aos assessores, às pesquisas que ele contratava, a gente sabia que ele era candidato pelos bastidores. Assim. Agora não, agora você fala com essas mesmas pessoas que diziam pra gente que ele era candidato, ele não é mais candidato. Ele não tá pagando mais pesquisa, não tá pagando mais equipe de marketing, ele realmente redirecionou para o governo de São Paulo e não para uma campanha nacional. Então acho que, sabe, pra mim tá relativamente claro de que o Tarcísio não é mais candidato. Principalmente o Flávio tem a rejeição alta da família. Eu acho que é difícil reconstruir uma narrativa sendo Bolsonaro e principalmente indicando o irmão para ser ministro. Quer dizer, você tá ali ainda dentro daquele núcleo que tem uma rejeição alta. Mas eu acho que o mais importante, Lucas, eu vou dizer, não é nem isso. Para mim, o mais importante é que a inflação de alimentos vai rodar perto de 1% esse ano. E isso, para o Lula, para o incumbente, a sensação de bem-estar social que as pessoas têm com a inflação de alimentos rodando baixa é espetacular. E isso é parte do debasement também, só para deixar claro. Porque como a gente exporta muito commodities, muitos alimentos para o mundo, quando o câmbio desvaloriza, o preço da carne aqui, o preço da soja aqui vão subir. Quando o câmbio valoriza, redireciona o fluxo lá para fora. Quando o câmbio valoriza, como está valorizando agora, acaba sobrando um pouco mais e o nosso preço, os nossos commodities caem e isso está gerando uma desinflação de alimentos espetacular. A inflação de alimentos, cara, assim, tem cenário que a gente faz lá que ela pode rodar em zero, até negativa. Cara, a sorte que o Lula tem é impressionante. Né? O Lula ganhou um presente na questão da soberania, né? Com a questão das tarifas, tá ganhando um presente com a questão do debasement, tá ganhando um presente com a inflação de alimentos. Então, assim, eu acho que, assim, quando você olha para a taxa de desemprego, né, nós economistas temos o que a gente chama índice de miséria, né? Que é a soma da taxa de desemprego com a soma de inflação, tá? Esse índice de miséria que a gente está hoje é dos mais baixos dos últimos 20 anos. Então a sensação da população média vai estar muito boa, porque tem emprego, e o salário está crescendo, e você tem também uma inflação de alimentos rodando muito baixo, que para a média da população é o que mais importa, é alimentos. É a picanha lá do churrasco que o Lula prometeu na campanha, ele vai chegar para a campanha com o preço da carne caindo. Então, assim, eu acho que isso é muito poderoso. E com uma série de programas sociais que ele está botando no papel uma coisa absurda. Assim, o que ele botou de dinheiro, né, na mão de transferência da população. E os fundos também, Bruno. Que você falou do Minha Casa Minha Vida, que você mencionou rapidamente ali, mas ele botou um caminhão de dinheiro para Minha Casa Minha Vida. O orçamento do Minha Casa Minha Vida do ano passado foi tão grande que as empresas não conseguiram usar. O que é uma coisa bizarra, né? E esse ano eles pegaram tudo que sobrou do ano passado e ainda subiram umas 20%. Então você está falando, quando você pega o Minha Casa Minha Vida, mais os fundos do pré-sal que foi para Minha Casa Minha Vida, mais a aposta da Caixa Econômica Federal, são 180 bilhões de reais. São 80 mil casas a mais em relação ao ano passado. Assim, e as empresas falam, eu não consigo entregar. Né? Então essa história do gasto é vida, né? É tudo, energia elétrica, é gás, minha moto, minha vida. É impressionante o que ele está botando dinheiro. E aí fica a dúvida se esse bem-estar econômico, causado por alimentos baixos, transferências de renda, desemprego baixo, vai ser suficiente para compensar a fadiga da imagem do Lula, né? Eu acho que assim, era pra gente estar sentando aqui, eu e você, dizendo assim, tá eleito no primeiro turno. Porque com esse índice de miséria, com ele sendo incumbente, era pra gente não ter dúvidas. Assim. Mas é que tem uma fadiga muito grande, né? O fato que a gente tá pensando que tem, sei lá, um 30% de chance de não ser o Lula, que eu acho que seria como eu dividiria hoje
minhas probabilidades... É que a rebeldia foi pra direita. Que a rebeldia... A internet, eles não se comunicam bem na Lucas internet. Aragão ontem, né? Quer dizer, o pessoal, a internet, eles são péssimos, eles não conseguem se comunicar na internet. Então, assim, a gente sabe que isso tem feito muita diferença nas campanhas todas. Não é só que tem um cara que nem o deputado de Minas Gerais, o Nicolas, que começou andando sozinho, chegou lá em Brasília com não sei quantas mil pessoas, que é um cara super influente. Então, assim, tem coisas que podem acontecer aqui e ali. E, cara, assim, isso é política no Brasil, né? As pessoas tomam facada, as pessoas caem em avião, assim, ainda tem tudo isso que pode acontecer também. O Lula tem 80 anos, tá mais velho também, então muita coisa pode acontecer. Mas hoje, olhando para o cenário econômico, com os gastos que ele vai executar, a inflação que ele vai ter, eu tenho dificuldade de não ver ele como favorito. Eu acho que a questão é quem vai eleger ou não o presidente vai ser o centro, vai ser aqueles 10, 20% da população que estão ali no meio. E aí, o que faz a eleição é quem tem menos rejeição. Né? E eu acho que o único candidato que tem mais rejeição do que o Lula é o Flávio. É o próprio. Né? Porque se fosse, sei lá, se o Tarcísio estivesse no segundo turno, se o Ratinho Júnior estivesse no segundo turno, eu acho que poderia ser uma disputa mais parelha. Mas essa terceira via que o Kassab está montando... Eu acho que a questão é a terceira via chegar no segundo turno. Porque eu acho difícil chegar no segundo turno, porque o Flávio está consolidando muito, né, Bruno? O Flávio está rodando em 26, 27 já. É difícil você catch up, assim, tem que ter algum escândalo dele, alguma coisa para machucar muito. O Flávio é um presente pro Lula, cara. Porque o Flávio é quase com uma certeza que ele vai para o segundo turno e quase com certeza que ele perde no segundo turno. Né? Então, tanto que a ordem do PT é bater, mas bater pouco. Exatamente. Né? Especialmente até dia 4, né? Bate 4 pouco. de abril, porque para bater pouco, principalmente até dia 4, deixa ele, sabe? Depois do dia 4, aí a gente começa. Aí a gente vê o que a gente bate ou não bate ali, entendeu? Mas eu acho que tá consolidando, assim. Aí a pergunta que a gente se faz, que a gente debate também, tentando olhar um pouquinho além, né? É que tipo de governo o Lula vai fazer, né? O Lula 4, né? É que o Lula 3 foi um governo muito pouco usual, até pro PT, que ele gastou muito no primeiro ano, porque ele tava vindo da pandemia, o Bolsonaro tinha aumentado o Bolsa Família, o auxílio emergencial na época, desculpa. E aí depois ele foi tendo que frear um pouco. O ano passado foi o ano de menos gasto, crescimento de gasto, para poder gastar na eleição. Se ele vier com um freio de arrumação para o primeiro ano, depois do ano eleitoral, vejo um cenário assim, pode cortar os juros até uns 12,5 agora, 12,25, e talvez o Bolsonaro consiga cortar mais um pouco ano que vem. E eu acho que é por isso que o gringo tem muito menos medo dele do que a gente tem. Acho que o gringo olha, olha, 3 mandatos, ele estava perto aqui, vai cortar mais juros. Minhas conversas com os gringos passam muito em torno disso, assim, sabe? Uma confiança que ele vai fazer algum freio de arrumação depois da eleição, que ele não vai fazer a mesma coisa que ele fez no primeiro ano de mandato. Ele tem que fazer, não tem ele vai ter que fazer, e isso vai roubar os juros talvez para uns 10, e o gringo eles estão olhando através, né? Ele tá olhando, passando da eleição mesmo com Lula. Pelo menos as minhas conversas com olhando em termos relativos, né? E olhando em termos relativos, não, sem sombra de dúvidas. Né? Porque no mundo que a gente vive, com o fiscal cagado no mundo todo, e com as empresas mais caras que a gente lá fora, né? No Brasil você compensa apanhar, né?